Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de concreto armado. Hoje a gente vai falar sobre como escolher o FCK, que é a resistência característica do concreto, para a gente usar no nosso projeto, no dimensionamento das vigas, das lajes e dos pilares. Tá? Então, numa obra, a gente tem vários corpos de prova, Exemplo, 40, 50, 80, depende do tamanho da obra, a gente tem vários corpos de prova, é necessário fazer vários corpos de prova. Nesses ensaios a gente tira as resistências do corpo de prova e a gente percebe que existe uma variação um pouco grande da resistência de cada corpo de prova. Se, por exemplo, você pegar todos os corpos de prova e colocar a resistência dele num gráfico, por exemplo, na abscissa de um gráfico, você vai ter aqui todas as resistências, você vai ver que tem um desvio padrão, que a gente chama de desvio, isso aqui a gente chama de desvio padrão, que é o quê? Quando você tem uma diferença, você tem uma amostra e você tem uma diferença razoável de cada dado que você tem naquela amostra. Por exemplo, vamos entender melhor isso aqui. Aqui, na ordenada, a gente tem a frequência, Isso aqui é estatística pura, tá? A frequência é em porcentagem, certo? Então, digamos que aqui eu começo com um concreto de FCK de 22 MPa, 22 MPa, aí eu vou subindo aqui 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então eu distribuo aqui a resistência característica, Isso aqui é a resistência do concreto, vou colocar aqui. Resistência. E aqui eu coloco a porcentagem da quantidade, que cada um deu de resistência. Por exemplo, aqui eu vejo que 3%, dos corpos de prova deu 22, entre 22 e 23 MPa. Então, 3% deu de 22 a 23 MPa, certo? Aqui eu vejo aqui que deu 32%, por exemplo. Aqui é 24, aqui é 25. De 25 a 26 MPa, Então, deu 32% dos corpos de prova, deu entre 25 e 26 MPa. Então, eu estou organizando aqui a quantidade em relação à resistência, A quantidade em porcentagem. Tá. Mas assim fica um pouco difícil eu usar esses dados com qualidade, porque eu tenho um desvio padrão muito grande aqui. Ó. Você vê que aqui eu tenho um desvio padrão muito grande. Essa curva que vocês estão vendo aqui, a gente chama ela de curva Gauss, Isso aqui nada mais é que a distribuição normal. Como foi distribuído, essa minha amostra com os corpos de prova, certo? Então tem uma distribuição normal que é essa curva. Quanto mais essa curva ela for fechada, por exemplo, se eu tiver uma situação desse tipo aqui, ó, eu vou fazer de vermelho. Que fica melhor aqui, por exemplo. Se eu tiver esse desvio padrão fechado, mais ou menos assim, ó. De vermelho aqui, não sei se vai ficar, eu vou conseguir entender. Digamos que eu peguei essa curva e fechei ela um pouco. Esse desvio padrão ele vai diminuir. Quanto mais eu tenho um desvio padrão menor, mais espesso, o que é que acontece? Eu vou ter um controle de qualidade maior desse concreto, certo? Porque eu vou ter uma diferença pouca. Por exemplo, já pensou se a maioria do concreto tivesse dado aqui quase 100%, desse concreto? Tivesse dado entre 25 e 26. Então eu tinha uma amostra boa, Então como é que a gente faz para calcular, o concreto que a gente vai usar, Qual é o concreto que a gente vai usar, o FCK? Então a gente faz estatística, A gente vamos o que é que a norma diz para nós, para a gente fazer, A norma diz o seguinte: se eu tenho um desvio padrão, aqui eu tenho um desvio padrão, uma abertura aqui, certo? Eu tenho essa distribuição normal, E a resistência do concreto, ela está dividida aqui dentro em porcentagem, certo? Aqui dentro, porcentagem. O que a norma faz? Ela fala, pega os menores, 5%. 5% dos menores e elimina eles, Elimina eles. Então, a resistência FCK que tu vai usar é acima disso. Então, 95% acima disso é maior do que a resistência que você vai usar. Por exemplo, se eu escolher aqui, se eu tirei a amostra, tirei 5% dos menores FCK, das menores resistência,
e eu vi que o 20 MPa para cima, de 20 MPa para cima, um exemplo, tem 95% de chance de eu atingir a resistência acima de 20 MPa. Ou seja, 5% está abaixo, 20% e 95% está acima dessa resistência de 20 MPa, dos corpos de prova que eu usei. Certo? Então a norma disse para mim fazer isso. Então como é que a gente faz para a gente encontrar? A gente pega a expressãozinha aqui, ó. FCK é igual ao FCJ, que é a resistência média de todos os corpos de prova, menos 1,65. Que isso aqui nada mais é que o desvio padrão. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. 1,65 S. Certo? Esse desvio padrão eu coloco ele aqui, que eu diminuo ele da resistência média. Essa resistência média é esse aqui, ó. Como se eu tivesse pego tudo aquilo, né? Como é que eu vou fazer? Essa resistência média aqui nada mais é do que a somatória de todos os corpos de prova, né? De todos os corpos de prova. Vou tirar aqui. Na verdade eu vou colocar aqui. FC 1 sobre N. Isso aqui nada mais é do que eu pegar tudo, todos os corpos de prova e dividir pela quantidade e colocar aqui, né? É uma média normal. E o FCK eu vou tirar esse aqui, esse desvio padrão, eu vou deixar o FCK, que é o FCK que eu vou usar no projeto. Então, quem faz isso aqui é o engenheiro de obra. O engenheiro de obra no laboratório, ele tem a responsabilidade de chegar no FCK que o projetista, né, que o calculista quis. Certo? Mas quem é esse S aqui, né? O S, ele vai ser essa expressãozinha aqui, ó. S é igual a raiz quadrada, a somatória da resistência de cada corpo, né? O FCJ, que é a resistência média de todos eles, ao quadrado, dividido por N menos 1, certo? Então, eu vou fazer aqui de preto, que é para ficar mais interessante pra gente. O S, ele vai ser a somatória da resistência de cada um, que é a resistência de cada um de corpo de prova. Isso aí você vai fazer numa tabela, né, uma tabelinha, você vai fazer todos eles. Menos a média de todos eles. E tanto faz aqui, porque o sinal, porque aqui é o quadrado. Certo? Aqui é o quadrado. Então, N menos 1, que é a quantidade do corpo de prova menos 1. Você vai tirar a raiz quadrada, vai entrar com isso aqui nessa fórmula, vai ter o FCK. Certo? Então, tem duas formas de você usar isso na prática, né? Você vai fazer um traço aqui, né, por seus corpos de prova, e você vai achar aqui o FCK para usar no projeto. Outra forma de você fazer isso, de você usar essa expressão, é quando você vai fazer uma perícia, né? A estrutura já está lá pronta e você vai fazer uma verificação da estabilidade, né, dessa estrutura. Ver como é qual é a resistência que ela está suportando. Você vai entrar aqui com FCK do concreto, do projetista, você vai sair mais ou menos aqui com FCJ, que é a resistência média que daria se você tirasse esse desvio padrão. Então você vai sair com essa resistência e você vai colocar lá no seu relatório de perícia, né? Você vai fazer. Então você vai fazer uma recuperação, você vai fazer um laudo pericial, então você vai usar essa forma. Você vai colocar a resistência que o projetista fez, que o calculista fez, você vai sair com essa daqui, com a resistência média. Certo? Então existem essas duas formas na prática. Antes de terminar esse vídeo, eu queria falar uma coisa para vocês, porque algumas pessoas pediram para fazer exercício, já fazer exercício, e realmente eu falei no segundo vídeo que eu já ia postar alguns exercícios nos próximos vídeos. Acontece que eu senti a necessidade, né, pelas perguntas e pelos questionamentos de como seria o curso, de fazer uma introdução, né, falar um pouco sobre o concreto, sobre o cimento, quais materiais, como é que eu escolho a resistência do concreto. Então eu decidi fazer uma revisão mais, que na verdade no segundo vídeo eu já falei que no terceiro ou no quarto a gente já ia calcular a laje, mas eu decidi fazer dessa forma, fazer um resumo, tá? E por isso que eu não vou fazer exercício. Por quê? Porque isso aqui é uma forma de eu achar o FCK. Quando eu for fazer o exercício, eu já vou ter esse FCK, que eu vou escolher. Por exemplo, eu vou denominar 25 MPa. Por quê? Quando você vai fazer um projeto estrutural, você analisa na sua cidade se tem como uma empresa, né, uma concreteira, fazer esse projeto, esse concreto para você, o C25, né, que é 25 MPa. Então você pesquisa na sua cidade qual é o concreto que estão fazendo. Você usa 30 MPa, 20 MPa, você usa.
Você vai pegar essa resistência, vai colocar no seu projeto, vai calcular a sua estrutura e vai especificar no projeto, na pranchinha lá, que o executor, né, a pessoa que vai executar a obra, tem que usar aquele concreto ou acima daquela resistência, né? Por exemplo, 20 MPa ou acima, que é a resistência mínima que vai ser usada, certo? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Para você receber o aviso de quando eu postar um novo vídeo no canal, se inscreva aí embaixo, ative as notificações no sininho, clique em gostei se gostar e pode comentar aí embaixo tirando alguma dúvida. No celular é o mesmo procedimento abaixo do vídeo. Inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho.